Gênesis 50, do verso 1 a 14, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos, que falei aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro, no sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai. E subiram com eles todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças, e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura, a Efron o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos Teu santíssimo nome, Deus Santo. Nesse momento, ó Pai, queremos pedir a Tua bênção. Nos dá a ouvir a voz de Cristo pela palavra pregada, nos dá do Teu Espírito. Ó Deus, envia a nós a Tua palavra, o Teu Espírito. Cumpra-se o Teu querer, a Tua vontade, por meio do texto que será exposto. Abençoa o Teu povo, ó Deus, nos dá olhar para Cristo, também ouvir o Evangelho, a Boa Nova, por meio desta passagem. É no nome de Jesus que oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, nós chegamos ao último capítulo da exposição deste livro de Gênesis, e este então é, obviamente, o primeiro livro bíblico e também, obviamente, o fundamento para tudo que virá mais adiante. Então, é muito importante tudo isto que temos no livro de Gênesis para, de fato, termos uma teologia sólida. Porque, como observamos, é aqui que vimos a origem da humanidade. Também nós vimos como a humanidade caiu, o pecado, também já desde o princípio, a redenção. Então, tudo o que aprendemos sobre esse grande livro de Deus, tudo isso está aqui de modo embrionário. Cremos na inspiração das Escrituras, cremos na preservação das Escrituras. Então, a partir disso, pela graça de Deus, pela revelação de Deus, nós sabemos de onde viemos.
e nós sabemos para onde vamos. Somos criaturas de Deus, pertencemos a Cristo, ao Senhor, estando em Cristo, pertencemos a Cristo, somos do Senhor, e nós temos revelação da nossa condição original, que aconteceu após a queda, e como também tudo será restaurado no final, na volta do Senhor. Também nós observamos no livro de Gênesis como o Senhor instituiu o Shabat, o dia de descanso, que era o sábado da antiga aliança, o 7º dia, agora o domingo na nova aliança. Então toda a base também para a teologia do culto, também a base para a família, tudo temos aqui, o Senhor estabeleceu várias doutrinas que temos aqui no livro de Gênesis e que só podem ser plenamente compreendidas à luz deste livro. E também, dentre estes temas, nós temos um tema que no nosso capítulo há destaque para ele, um tema difícil para a humanidade, que é o tema da morte, a separação da alma do corpo no fim da vida nesse mundo caído. Então nós temos no livro de Gênesis como o pecado, a morte entrou no mundo. Deus nos revela como a morte entrou no mundo pelo pecado, pelo primeiro Adão. E então também vemos toda a consequência do pecado, a sua corrupção, toda a desolação da morte. Mas também temos já aqui no livro de Gênesis o Evangelho, a Boa Nova, a esperança maior. Deus revela a nós que fará no final todas as coisas cooperarem para o bem do seu povo, inclusive a morte também está no plano de Deus. Deus fará com que a morte coopere para o seu plano. Desse modo, irmãos, sim, a morte é tratado aqui, mas o livro encerra com a nota de esperança em meio à dor, em meio ao sofrimento da morte. Nós temos esperança, fé, santos que morrem na fé. E aqui nós temos o relato da morte de Jacó, já no capítulo anterior, no capítulo 49. No final desse capítulo 50 também temos a morte de José, temos o fim dessa era patriarcal e a escolha de Canaã, quando Jacó diz, leve meu corpo, me sepulte lá em Canaã, José dirá, leve os meus ossos para Canaã. Não é uma questão, Deus vai ressuscitar todos onde estiverem, não importa. Não é uma questão de preciosismo quanto ao local. A questão é a fé. A promessa estava ligada à terra. E então estes santos morreram na fé. Morreram convictos de que o Senhor iria cumprir as suas promessas. Morreram com esperança de salvação, a esperança de Israel. Morreram esperando e na esperança Cristo viria como já veio e teriam então plena salvação por meio de Cristo. Então temos aqui morte, mas também temos confiança em Deus. Temos então promessas que não se cumpriram totalmente em vida, não receberam tudo em vida. E isso aponta para o fato de que Deus vai cumprir ainda estas promessas no tempo devido. E os santos, então, morrem na plena convicção, na plena certeza da esperança, seguros de que Deus vai cumprir. Essa passagem, então, irmãos, ela tem muito a nos dizer sobre a morte de crentes e fiéis, crentes fiéis. Morrem crendo na promessa de Deus, mesmo que não vejam essas promessas serem cumpridas todas elas em vida, mas morrem na plena certeza de que vão se cumprir. É isso que significa esse desejo de ser sepultado em Canaã. Deus vai cumprir a promessa. Então levem meu corpo, Jacó diz, para Canaã, no caso de José, foi os seus ossos. Ou seja, os santos morriam na certeza da visitação de Deus. Deus vai visitar o seu povo. Deus vai libertar o seu povo dos grilhões da morte. Haverá ressurreição, há esperança. Cristo virá, pagará o preço do pecado. Nós já vivemos
após a primeira vinda, virá a segunda vez, para recebermos corpos glorificados. Então os santos morrem na certeza, Deus vai visitar o seu povo. E essa é a base, irmãos, de todas essas instruções que os patriarcas davam ali, no capítulo 49, o capítulo anterior, Jacó, no final do capítulo, deu orientação a José. No capítulo 47, ele fez José jurar, colocar a mão debaixo da sua coxa e jurar que ele não seria sepultado no Egito. E então há toda uma instrução sobre essa questão da morte. Ou seja, mesmo em meio à morte, os crentes demonstram sua fé nas promessas de Deus. Ou seja, a morte, o fato da morte não muda a questão da nossa fé. Nós pertencemos ao Senhor, vivemos para o Senhor, morremos para o Senhor. Na verdade, é na morte que devemos demonstrar uma fé madura. Devemos viver de modo a, quando chegar o tempo e o Senhor nos chamar, entrarmos plenamente supridos no reino eterno. E aqui, irmãos, então, aos 147 anos, Jacó morre. Um grande pecador, um grande santo de Deus, um santo de Deus, mas ainda pecador, sujeito a enfermidades, ao envelhecimento, mas também um homem de fé que morre esperando em Deus, esperando a visitação de Deus, dependendo de Deus, sabendo que Deus é a fonte de todo o bem. E Jacó morre na fé e transmite essa certeza aos seus descendentes, aqueles que virão depois dele. Irmãos, irei caminhar por essa passagem a partir do tema: os santos morrem na fé. Os santos morrem na fé. Nós veremos aqui então um enterro condizente com a fé no Deus de Israel, mesmo em meio a uma cultura pagã. Ali no Egito, Deus permite esse enterro, sepultar o seu pai Jacó. Os filhos de Israel sepultam o seu pai de modo digno, honrado, biblicamente, tudo de acordo com aquilo que honra a doutrina bíblica, as verdades da palavra de Deus. Em primeiro lugar, irmãos, do verso 1 a 3, nós temos aí a reação de José à morte de Jacó. O texto então nos diz aí, capítulo 50, no verso 1, José, ele chorou, ele se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou e o beijou. E também logo na sequência, José, obviamente, é o que todos devem fazer diante da morte de um ente querido. José então toma providência quanto aos preparativos para o sepultamento de seu pai. E José cumpre sua palavra. José jurou ao seu pai que iria sepultá-lo em Canaã. E para isso, então, José irá pedir autorização para Faraó para que pudesse sepultar o seu pai em Canaã. Mas a primeira providência, irmãos, e dentro de uma cultura, apesar de pagã, que os egípcios criam na alma, numa vida após a morte, e eles possuíam essa técnica de embalsamamento, é uma prática egípcia. E isso, de algum modo, o sepultamento, o cuidado, o corpo faz parte de quem somos. Nós somos uma unidade, corpo e alma. E então, isso mesmo ali no paganismo refletia um cuidado com o corpo, esse embalsamamento, aquilo que também vemos aí nos relatos, eles eram mumificados, tudo isso que acontecia no Egito. E para nós, esse cuidado, o semear o corpo, o sepultar o corpo na esperança da ressurreição, isso revela a nossa fé, esse ato de sepultar, é um rito que revela a nossa esperança na ressurreição. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Em 1 Coríntios 15, no verso 42, falando da ressurreição, Paulo diz: assim também a ressurreição dentre os mortos. E Paulo diz: semeia-se o corpo em corrupção, usando uma ilustração da semeadura, da agricultura. Com todo cuidado ali, o agricultor deita aquela semente no solo,
semeia como que sepultando uma semente no solo e ressuscitará em incorrupção. Então, veja, a dignidade do corpo faz parte de quem somos, e aquela cultura tão pagã de trevas do Egito tinha esse cuidado do embalsamamento, e então José dá ordem para que o corpo de seu pai fosse embalsamado. Isso durava, muitas vezes, um tempo longo. No nosso texto diz que foi 40 dias. 40 dias. Dificilmente esse embalsamamento durava menos de um mês. Aqui no nosso texto, 40 dias. E o lamento e o luto por Jacó no Egito foi 70 dias. E isso demonstra a honra, o cuidado, a honra. José fica de luto e por esse tempo, 70 dias, e é acompanhado pelos egípcios. Esse luto e esse sepultamento, essa honra, essas honrarias, foi algo tão grande e notório que mais à frente no texto, lá em Canaã, os cananeus, quando observam o sepultamento de Jacó, eles chamam aquele evento de o grande pranto dos egípcios. Isso repercutiu ali, aquela cena, todos aqueles oficiais de Faraó, naquele sepultamento. Irmãos, em segundo lugar, no nosso texto também, no verso 4 a 9, nós veremos aí, Jacó é honrado pelos egípcios. Então, passados os dias de o chorarem, e aí nós temos a cena de que José vai pedir a Faraó a permissão para, então, sepultar o seu pai em Canaã. Então, há uma honraria para Jacó. Afinal, Jacó é pai do primeiro-ministro do Egito. José é importantíssimo, é muito importante. José é grande e, por isso, a memória do seu pai é honrada. Nós já vimos que o Egito, as nações ao redor, devem sua vida, sua preservação à casa de Jacó e à família de José. E então também há uma honra, e havia também uma honra prestada à longevidade. Também vimos aí, Jacó é um ancião de 147 anos, e os egípcios, eles valorizavam, honravam em extremo isso. Então Jacó foi embalsamado, mumificado, 40 dias, 70 dias de luto, e nós vemos então que os egípcios, eles honraram. O pedido de José para Faraó, ele não é um pedido direto, ele envia pessoas para que falem em seu lugar para Faraó, não fala diretamente. Isso é um protocolo que da época, até porque se Faraó fosse negar o pedido, seria algo mais cortês, não falar diretamente, então era um protocolo político. E finalmente José, sim, ele é atendido, né? O juramento, o seu pai lhe fez jurar que lhe sepultaria em Canaã, e isso chega aos ouvidos de Faraó, e no verso 6 Faraó manda a resposta: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E não somente isso, Faraó envia com José oficiais principais do Egito, também toda a casa de José vai ao Egito, seus irmãos. Apenas as crianças ficaram na terra de Gósen, os rebanhos e o gado. E aí foi um grande cortejo com cavaleiros, com carruagens do Egito e grande pranto ali na terra de Canaã, na eira de Atad. Então, nós vemos que Faraó atende. Jacó, então, veja, é grandemente honrado. Há uma grande repercussão e honraria pela morte de Jacó, do homem de Deus, o homem de fé. Então, de fato, veja que esta fé, esse santo de Deus que morre na fé, veja que mesmo os incrédulos que não se convertem, de algum modo eles são impactados pelo legado, de fato, pela vida santa, e de fato é grande o benefício de Jacó para com aqueles povos. Eles foram abençoados por meio de Jacó e do seu filho José.
Então Jacó recebe a permissão, José recebe a permissão para sepultar o seu pai, e isso é o que nós vemos aí no nosso texto. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos do verso 10 ao verso 14, Jacó é sepultado na esperança. A parte final do nosso texto, então, do verso 10 em diante, é o sepultamento propriamente, né? O choro, o grande pranto. Eles chegaram à ilha de Atade, além do Jordão, fizeram grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias, e no verso 11 diz que os moradores de Canaã, eles ficaram impressionados e chamaram aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Até batizaram o nome do lugar, deram um nome devido à grandeza daquele evento. E também vemos aqui, apesar de toda a grandeza do sepultamento, o principal eles obedeceram, eles agiram com fé na promessa, no pacto, eles sepultaram o seu pai na esperança, na convicção de que Deus cumprirá toda a sua palavra. Irmãos, essa figura que temos aqui nas Escrituras de sair do Egito, esse movimento de ir para Canaã, tudo isso já aponta de antemão o futuro êxodo de Israel, a esperança final de Israel, que é Jesus Cristo. Cristo, então, é quem nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, essa figura também ela está aqui ilustrada nesse movimento do Egito para a terra de Canaã. E então isso demonstra, esse movimento, leve os meus ossos, mais uma vez afirmo, isso demonstra esperança na promessa, convicção, confiança. José também pede isso no final do capítulo, que veremos, se Deus permitir, na próxima exposição. José também pede, leve os meus ossos, Deus vai visitar o seu povo, leve os meus ossos, Deus vai cumprir a sua promessa. Então esses santos morrem na fé, certos da visitação futura de Deus. Mas nós no Novo Testamento, Cristo já veio, e nós no Novo Testamento aguardamos uma visitação maior, a segunda vinda de Cristo. A visitação que os santos do Antigo Testamento esperavam, Cristo, a primeira vinda de Cristo já aconteceu. E agora, e os santos, dentro da transição do Antigo para o Novo Testamento, os santos esperavam essa vinda e nós esperamos a segunda vinda. Veja se não é assim, que a grande visitação esperada era a vinda de Cristo. Em Lucas, no capítulo 1, versos 68 a 80, veja o que está registrado. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos dos que nos odeiam. Foi a visitação de Cristo, eles esperavam, Cristo veio. Essa era a grande esperança de Israel, em toda a antiga aliança, para livrá-lo dos seus inimigos. E quais são os inimigos? A morte, o pecado, o inferno, para que o sirvamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. E isso é dito diante de Cristo que veio. E tu, ó menino, serás chamado, né, no caso aqui, falando de João Batista, o profeta do Altíssimo, mas a visitação de fato esperada, irmãos, é Cristo. Isso está no Novo Testamento. Isso está ali em Lucas. E nós agora, após a primeira vinda de Cristo, nós também, irmãos, nós vivemos e morremos no aguardo da visitação do Senhor. Visitação final para a libertação do povo de Deus na segunda volta de Cristo. Em Apocalipse diz, Apocalipse 22, 20, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então a igreja
ela aguarda a vinda de Cristo. Porque esse mundo não é a nossa morada final. Cristo nos visitará. Cristo virá. Estamos aqui de passagem. Claro que o céu será essa terra restaurada. Mas o Senhor, então, já nos visitou em sua primeira vinda. Claro que a obra de redenção, de perdão dos pecados, o sangue foi derramado. Mas isso será consumado na segunda vinda. Ele nos visitará para nos libertar finalmente da morte do inferno, das lutas, das perseguições dessa vida. Tudo aquilo que passamos aqui, irmãos, não tem a palavra final sobre nós. Perseguições, sofrimentos, enfermidades, essas coisas, a morte, essas coisas não têm a palavra final sobre a vida do santo de Deus. Nós venceremos em Cristo a maldição desse mundo. Nós desfrutaremos plenamente das promessas de Deus, ainda que elas não se cumpram cabalmente aqui. O apóstolo Pedro, ele diz em 2 Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita justiça. Então, os santos de Deus morrem na fé, na esperança, a morte não é a última palavra. Meus irmãos, diante disso, ainda aplicações para as nossas vidas. Meus irmãos, você, crente, igreja, saiba disso. O crente, mesmo morto, o crente espera o cumprimento das promessas de Deus. Jacó, enterrado numa caverna, espera o cumprimento das promessas de Deus, ou da promessa. Vários santos de todas as eras, enterrados, queimados, esquartejados, lançados às feras, ao mar, dilacerados, partidos ao meio, esperam o cumprimento das promessas de Deus. John Knox, em seu sepulcro, espera o pleno cumprimento da promessa de Deus. Todos os santos pactuantes escoceses também o fazem. Em Londres, o príncipe dos puritanos, John Owen, e o grande pregador batista, o latoeiro, John Bunyan, esperam o cumprimento das promessas de Deus. Assim, igreja, crente no Senhor Jesus, você deve viver e morrer nessa fé. Viver e morrer sabendo que Cristo é fiel para cumprir a sua palavra. Jesus diz, porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. E Jesus diz ainda, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então, as promessas de Deus vão se cumprir. Os corpos que voltaram ao pó, de várias maneiras, pela palavra de Cristo, se unirão novamente às suas almas, para serem apresentados diante do Senhor, diante de Cristo, no final. E o que aquele desejo daqueles irmãos de serem sepultados em Canaã revelava é tão somente isso, que eles morreram nessa esperança. Deus vai cumprir essas coisas. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 21 e 22, ele fala destes eventos ali de Gênesis. Nós já lemos, ele diz, pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Eles morreram na fé, na esperança. Deus é soberano, eles morreram sabendo, Deus é poderoso, é soberano, Ele vai cumprir. As promessas, irmãos, do Evangelho, de vida eterna, de ressurreição, de não ter mais morte, doença,
sofrimento, Deus vai cumprir essas promessas. Aqueles que estão em Cristo viverão eternamente desfrutando da presença bondosa de Deus. A promessa não se cumpriu com Josué. Não se cumpriu quando Josué liderou, Moisés não pôde entrar, e Josué guerreou e entrou na terra. Não foi ali. Jesus diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar. Então, nós devemos morrer nessa esperança de novo céu e nova terra. Nós não somos diferentes de Israel, da igreja, da antiga aliança. Jesus dirá aos da sua direita, no seu dia, vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, nós sabemos que Deus irá cumprir tudo isso. Jesus também disse, e digo-vos que desta hora, desde agora, não beberei fruto da vida, até aquele dia, a promessa. Não beberei até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Desse modo, irmãos, nós sabemos que Deus vai cumprir todas as suas promessas e então isso deve influenciar a tua vida. Deve então fazer diferença no modo como você vive e no modo também como você morre. Se você vive para o Senhor. Se você morre também para o Senhor. Um outro ponto, irmãos, que gostaria de comentar ainda sobre esse texto, a partir desse texto, nós vemos aqui em Gênesis um certo padrão de sepultamento dos mortos. E como citei no Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa a ilustração da semeadura de uma semente, no caso, ilustrando o modo como devemos sepultar os nossos mortos. Há um certo padrão no judaísmo, isso é consistente em toda a história bíblica e chega até o Novo Testamento. E não temos, por exemplo, na Bíblia, a prática de cremar mortos e todas as alusões bíblicas a essa prática, o caso de Acã, que pecou e foi condenado e seu corpo deveria ser queimado, e Moabe, que desenterrou e queimou os ossos dos edomitas. Deus condenou essa atitude. É claro que o texto que temos diante de nós é narrativo, nós não temos aqui nenhuma lei sobre essa questão do modo como sepultar os nossos mortos, mas o fato, irmãos, é que à medida que a história da redenção progride, nós vemos um certo padrão e, de fato, princípios em todas as doutrinas sobre a antropologia, quem o homem é, corpo e alma, o respeito, o corpo faz parte de quem somos. E então nós devemos buscar na Escritura princípios, respostas. A resposta por que os judeus então nunca usaram outros métodos, como a cremação. É evidente também à luz da Bíblia que o motivo não tem nada a ver com o estado final do morto, porque é independente se o morto é sepultado, queimado, jogado no mar, o que for que aconteça com o corpo, Deus tem poder para ressuscitar esse corpo. De fato, o corpo dos santos que viveram, por exemplo, os patriarcas, é pó e certamente Deus tem todo o poder, independente também corpos queimados. Deus irá chamá-los e esses corpos irão voltar. Sabemos disso porque Deus tem poder e cremos nisso. Mas, irmãos, apesar de não haver nenhum mandamento sobre estas coisas, pecado é algo muito mais profundo do que transgressões externas à lei. Pecado também está no coração, incredulidade é pecado, desprezar a Deus e a criação de Deus revela um coração pecaminoso. Então, nós precisamos, de fato, considerar esse princípio que vemos nas Escrituras e lembrar que mesmo que externamente façamos coisas que não são pecado, pode haver pecado no coração
E no caso de alguém que opta muitas vezes por cremação, pode ser que seja desprezo, que é o que os pagãos fazem, quando cremam os corpos, desprezo, ou querer de fato aniquilar o corpo. E então nós vemos, por exemplo bíblico e por análise teológica, que o método que mais honra a natureza humana criada por Deus e que melhor aponta para a esperança da ressurreição é o sepultamento. Nós vemos, então, pela palavra de Deus, que o corpo, então, deve ser tratado com dignidade, com honra, embora é necessário que seja reunido de volta a alma para que haja uma unidade. Isso Deus fará na ressurreição. E quanto às motivações, as questões do coração, que podem ser pecaminosas ou não, cabe a Deus julgar os corações, e quanto a isso eu termino com a citação do apóstolo Paulo, em Romanos 14, 7 a 12. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, essas coisas de fórum íntimo, coisas que pertencem, por que as pessoas tomam certas decisões, fazem certas coisas, até coisas talvez às vezes lícitas, mas se o coração está agindo sem fé, sem glorificar a Deus, cada um no final então dará conta de si mesmo a Deus. Mas nós temos princípios nas Escrituras, temos um padrão, algo que entendo devemos meditar, observar ao tomarmos nossas decisões sobre estas questões, de modo que Deus seja glorificado, a sua palavra honrada. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações.